Começando nossa live novamente para ver se a conexão agora vai dar certo com Mariana. Vamos ver aqui. Esperar todo mundo entrar. Já tem gente entrando. Vou mandar um convite para Mariana. Dá certo agora. Meu Deus. Ainda tá para mim aqui escuro. Complicado. Deixa eu tentar de novo. Peraí. Tem. Quando Mariana entra, vocês veem a foto dela travada ou tá escuro? Digitem aí para mim saber. Porque se fica pelo menos a foto travada, a gente pode ouvir o áudio. Vamos ver agora, vai dar certo. Tá aparecendo a imagem travada aqui. É sinal que eu acho que vai dar certo. Ah, meu Deus. Bem chique. Minha filha de casaco aqui, então está frio. E aqui tá Aqui. calor. Hoje até fez sol aqui, mas como agora já são 9 da noite. Ah, é 9 da noite, olha isso. Aqui é 5 da tarde. E tá quente ainda. Tá o sol baixando, né? Como a gente fala. Mas a foto tá Aqui agora. carregando, né? O que é que acha? Tá escuro pra você aí? Não, aqui tá aparecendo só minha foto também. Agora a tua imagem tá travando. E é, meu Deus. A minha, pra mim, tá normal e a sua tá travada, como no queixo. Não, a minha também tá, pra mim a minha tá travada também. Mas a tua tá travando, assim, tá? Mas minha voz também tá travando, tá cortando? Não, sua voz eu consigo ouvir. Dá pra ouvir, né? Pronto. E E o que é que é? Se você continuar assim, dá pra... Falem aí se vocês estão ouvindo Mariana direitinho e se o meu áudio também tá bem. Porque o áudio estando bem, a gente tá conversando e a imagem depois vai soltar. Pelo menos eu tô lhe vendo. Não tá escuro. se estiverem pelo menos me ouvindo, a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. Eu tô ouvindo bem. Eu acredito que o pessoal tá ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Digam aqui se vocês estão ouvindo, estão me ouvindo. Se vocês estiverem me ouvindo, a gente continua assim mesmo. O pessoal entrando. Eu acho que estão ouvindo. Porque quando não tá ouvindo, todo mundo logo fala. que não tá ouvindo, que tá travando. Dá para ouvir, Sofia? Mari e eu? Escreve aí. Oi, Sofia, tá me ouvindo? Acho que não, vê se. Ai, ai. Essa minha cara tá ótima também aí. Ó, o áudio está bom. Ah, pronto. Então Então pronto, vamos lá. a bicha ainda é chique, viu? Sofia ainda escreve, o áudio está bom. Menina, é uma coisa impressionante. Ai, ai. Pois vamos lá. Vamos iniciar. E daí a sua foto daqui para lá carrega. Pelo menos a foto tá legal, assim. Tá linda. Sim, então, Mari, essa questão, né? A gente começou toda atrapalhada aí com essa questão da live, mas eu já me apresentei, sou Fanny, presidente da AME, e hoje a nossa live eu vi que uma pessoa anteriormente tinha perguntado qual era o tema. Então, inicialmente, as nossas lives estão sendo com nossas associadas, com as pessoas que fazem parte da associação. Até para o pessoal conhecer melhor o nosso trabalho, saber o trabalho de cada uma. E hoje a live é com Mariana, como todo mundo já percebeu, Mariana Carneiro, vice-presidente,
mora lá em Portugal e ainda continua desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo lá. E agora é com você, Mari, se apresente e conte essa história para a gente entender. É isso aí, então. Eu sou Mariana Carneiro, sou de João Pessoa, morei boa parte da minha vida em João Pessoa, fiz minha especialização em São Paulo, passei 2 anos e meio em São Paulo e voltei para João Pessoa. E hoje moro aqui em Portugal há 2 anos e meio também. Daqui a pouquinho faz 3 anos que a gente está aqui. E eu sou publicitária, sou formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Fiz um ano mais ou menos ainda de psicologia, né, quando eu pensei no que eu iria fazer vestibular na minha vida, o que é que eu queria trabalhar. Na verdade, a primeira coisa foi a psicologia. Na verdade, a primeira coisa foi a administração. Mas aí minha cabeça foi mudando e eu decidi fazer psicologia. E as pessoas começaram a me dizer, por que você não faz publicidade? Por que você não faz comunicação? Né? Na época tinha começado o curso de comunicação no IESP, não fazia muito tempo. Eu lembro que quando eu entrei, a primeira turma estava se formando, ou seja, tinha 4 anos, 3, 4 anos mais ou menos que tinha começado o curso, era um curso bem recente. O que para mim também foi ótimo, porque eu me envolvi muito com o curso em si, né? O coordenador, depois eu descobri que era amigo da minha avó, assim, era contemporâneo da minha avó, então se conheciam. Minha avó gostava muito dele, ele gostava muito da minha avó também, então acabou que a gente criou um relacionamento bacana. Então tudo quanto era de evento e de coisa que tinha na universidade, eu sempre estava envolvida e ele sempre me chamava. E sempre gostei muito de evento, né? Na verdade, a primeira coisa que eu lembro de ter feito na minha vida, assim, com relação a algo que tivesse a ver com alguma coisa profissional, foi nessa área de evento. Eu, com 7, 8, 9 anos, eu organizava eventos nos condomínios que eu morei. Então, eu juntava as crianças e, sei lá, inventava festa de Natal, né? Bolava tudo, dizia todo mundo como era que ia ser. Eu que definia tudo, programava tudo, inventava coral, regia o coral, fazia o set list, tudo, assim. E isso é a primeira memória que eu tenho de alguma coisa que tem a ver com o trabalho, né? Ou seja, entre 7 e 8 anos, por aí. E sempre gostei muito de evento, sempre. É uma das coisas que eu faço desde criança e faço até hoje, né? Por mais que eu trabalhe com outras coisas também, evento é uma coisa que está sempre na minha programação, no meu dia a dia. Sempre que eu posso, eu me meto em alguma coisa para organizar, para fazer algum evento. E quando eu penso em alguma coisa realmente... na verdade, já tem a ver com empreendedorismo, né? Apesar de eu dizer sempre que, quando eu era mais nova, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre falei que não queria empreender, que preferia ter meu dinheirinho ali todo mês e não ter problema e não ficar pensando muito nisso, né? Tá ali todo mês, tá certinho, mas quando eu começo a pensar sobre a minha vida mesmo e como está dentro do meu dia a dia desde criança, né? Também quando era criança, pronto. Depois dessas coisas de evento, eu tinha um tio-avô, quando eu tinha uns 11 anos, isso já... Pronto, na época dos eventos eu comecei em Campina Grande, eu morei um tempo em Campina também, quando eu era criança. E aí voltei para João Pessoa com 10 anos, e um tio-avô meu comprava toda semana saco de bala e me dava para vender na escola. Porque ele dizia que eu tinha que ter meu dinheiro, que eu tinha que, né, desenvolver esse lado de negócio mesmo em mim desde criança. Isso eu tinha uns 11 anos. E é uma outra memória que eu tenho também de alguma coisa de empreendedorismo, né? Desde de pequenininha. Mas quando eu entrei mesmo no mercado de trabalho, para você ter ideia, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz, que era super informal, né? Não era nada de trabalho formal também. Com 16 anos eu comecei a fazer animação de festa na Rataplan.
Eu fazia. Primeiro porque eu conheci algumas pessoas, porque eu sempre saí desde cedo, né? Desde 13, 14 anos eu já saía e conhecia muita gente. E claro que esse pessoal mais ligado à arte e tal sempre tá na noite, né? Sempre tá na balada. E claro que era sempre pra onde eu ia, né? Eu via alguma muvuca, alguma coisa ali, eu já me juntava. E aí fui conhecendo esse pessoal das artes na noite. E o pessoal acabou me levando lá pra Rataplan. Ai, você podia fazer alguma coisa, não sei o quê. Sentei na cadeira da Rataplan pra conversar com o Isaú, que é o dono. Isaú olhou pra minha cara e disse: Você é a cara da Branca de Neve. Você vai ser a minha Branca de Neve. Eu, tá bom, assim, nunca fiz nada de teatro na vida, né? É, eu já tinha, na verdade, já nessa época eu já cantava em banda, mas era banda de escola, assim, né? Não era nada muito profissional, era aquela coisa que a gente mais ensaiava do que tocava de verdade. Então, não tinha ainda muito a experiência de palco e dessas coisas, né? Não tinha. Então, muita coisa eu ainda tinha muita vergonha. Mas fui, na cara e na coragem. Tá bom. Era uma coisa que não tinha muito compromisso, né? Não tinha contrato assinado, não tinha nada. Era um trabalho de fim de semana e você trabalhava e recebia, né? Não ficava esperando o fim do mês, nada. Ia lá, pronto. Se eu quisesse fazer a festa, eu fazia. Se eu não quisesse, se eu quisesse fazer outra coisa, eu não fazia, né? Agora, claro, que se eu tinha me comprometido com aquela festa, eu não ia furar de última hora. Mas era uma coisa que eu conseguia me programar e ter uma renda de certa forma fixa, né? Tipo, todo fim de semana eu tinha algum Sim. trabalho. Trabalhei e recebia, acabou. Era isso. E depois de um tempo, eu fui trabalhar numa lan house, né? Que hoje nem existe mais. Eu fui com uns 17 anos. 17? É, por aí, uns 17 anos eu fui trabalhar na lan house. Eu trabalhava na lan house durante a semana e fazia animação de festa no fim de semana. Só que eu tinha 17 anos e a minha mãe não queria que eu trabalhasse, né? Para ela, esse trabalho de fim de semana não era um trabalho, né? E se eu fosse, quando eu comecei a trabalhar nessa lan house, era um trabalho que eu tinha que estar todo dia, que eu tinha responsabilidade, eu praticamente gerenciava a lan house, né? Eu que abria, era tudo na minha mão. Então, era uma responsabilidade muito grande. E ela não queria, porque ela achava que ainda não estava a hora, né? Eu já queria trabalhar, já queria ter meu dinheiro, se eu pudesse, já queria sair de casa. E ela não, ela queria que eu não atropelasse as coisas, né? Ela queria que tivesse ainda, enquanto eu ainda era adolescente, eu vivesse a adolescência, e não que eu já fosse adulta, mas não teve jeito. Eu sempre quis ser muito, né? Sempre fui muito precoce nessas coisas, principalmente com relação ao trabalho. Sempre que eu pude, eu me envolvi em muitas coisas. E acabou que eu fiquei pouco tempo nessa lan house justamente por isso, porque minha mãe fez muita confusão e eu acabei saindo. E ah, outra coisa, meu pai tinha loja. Meu pai tinha Hum, comércio. Então, eu, desde criança, minha mãe é separada do meu pai desde que eu tenho um ano de idade, mais ou menos. Então, as férias, principalmente as férias de julho, todo ano eu ia para casa do meu pai. Passava um mês com ele. Então, minhas férias de julho, todo ano eu passava dentro da loja do meu pai, desde pequenininha. Né? Eu gostava de ir para lá, eu gostava de atender as pessoas. Eu ia para lá, pronto, eu ficava, né, me sentindo. Eu ia como se eu fosse ali. Tipo, eu não me sentia a filha do dono, sabe? Eu me sentia como se eu fosse uma funcionária da loja e era assim como, que eu agia. E eu gostava de atender as pessoas, eu entendia de tudo que tinha na loja, eu queria saber o preço de cada coisa, eu perguntava mesmo, as pessoas entravam na loja, eu ia atender, sabe? Pirralha, pirralha, assim, acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, por aí. E passei muito tempo na loja, né, fazendo isso. Depois de um tempo, acabou fechando a loja e eu perdi perdi mais ou menos, né? Perdi de ir nas férias, mas eu ainda cheguei a trabalhar perdeu, numa loja. perdeu o emprego. E o pior é que, assim, era uma coisa que, obviamente, eu não era recompensada por isso, né? Eu não era remunerada Aham. financeiramente de jeito nenhum. Mas eu adorava ir pra lá e, tipo, a gerente da loja, todo dia que eu ia pra lá, tinha uma hora na tarde que ela dizia, ai, vamos ali comer um salgado. Aí ela ia comigo e era no centrão de João Pessoa, ali na Praça 1817, bem na Assembleia. Aí ela ia, Hum, sei aonde, ia tomar um suco, comer um salgado. Eu adorava, porque era minhas férias, era isso. E
Aí depois, eu passei um tempo, vixe, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Passei um tempo trabalhando numa loja no shopping, né? Peguei umas férias também, período de Natal, porque a gente sabe que sempre se ganha muito bem, né, em loja. E É, aí fui trabalhar numa loja no shopping, que é a M Officer na época. Nem sei se ainda existe, mas era a M também não Officer. sei. Uma, a dona era uma amiga da minha tia, e aí acabou pedindo emprego pra mim, eu fui pra lá, né? De lá, fiquei só as férias mesmo lá. De lá eu acabei sendo chamada pra trabalhar no comercial do jornal, do Correio, na parte de Hum, classificados. Mas fiquei pouquíssimo tempo, porque assim, era meio que um estágio. Então, tipo, na época se ganhava acho que R$ 190. Era muito pouco, muito pouco. E eu ainda ia. Eu tinha uns. Acho que eu tinha uns 19 anos já, nessa época. E aí eu ia de carro, tipo, eu pagava mais pra trabalhar do que eu recebia, sabe? Mas fui e adorava, assim. Fiquei pouco tempo lá também. Depois, tem muita gente que não sabe disso. Eu já fui sócia de um restaurante. Eu tive um sim. restaurante vegetariano. Na verdade, era da minha mãe e mais dois sócios. Mas logo que eles abriram, um dos sócios saiu, que era o sócio administrador. E aí a minha mãe e o outro sócio me fizeram o convite de ficar como sócia administradora do restaurante. Né? Porque, na verdade, assim, eu não tinha tanta experiência com isso, mas eles também não. E acho que minha mãe sempre soube o meu tino para negócio, né? Claro que a parte mais burocrática, financeira, essas coisas, era feito por um contador, né? A gente tinha toda uma equipe atrás, mas quem ficava sempre no caixa, quem ficava responsável pela equipe toda, quem ficava mesmo à frente, né? Quem era a cara do restaurante era eu. Tanto que foi um período assim, que até reprovar na universidade eu reprovei por falta. Tanto que eu fiquei. Era para ter terminado com 4 anos e eu terminei com 5 anos o curso. Porque eu fiquei um ano, que, claro, o restaurante para mim era muito mais importante, né? Era o meu projeto principal ali naquele momento. E a gente abria almoço e jantar. Então tinha dias que eu chegava lá às 7 da manhã e eu saía meia-noite, junto com todo mundo. Né? Eu tomava café, almoçava e jantava junto com a equipe. E foi uma experiência maravilhosa também para mim, assim. Acho que foi das experiências com o negócio que eu mais cresci, né? Não só como profissional, mas como pessoa também, porque primeiro porque era uma coisa muito específica, era um restaurante vegetariano, né? Então tinha toda uma filosofia por trás. E tinha toda uma filosofia de vida, não só de alimentação, né? Então, era um restaurante que era dentro de um jardim, chamava Jardim de Lotus, era em Manaíra, ali perto do Mangai. Era tinha toda uma alma no negócio também, porque esse jardim, na verdade, era dentro da casa que era a casa da minha avó. Então, que Tinha eu um passei a minha conceito, né? todo um conceito, exatamente. Primeiro, tudo partiu disso, né, na verdade. A minha avó saiu da casa, que na verdade era vizinha ao prédio que a gente morava na época, né, com a minha mãe. Eu nem morava lá mais, na verdade, mas pronto, era vizinha à casa da minha mãe, né, no prédio da minha mãe. E a minha avó saiu dessa casa, foi para um apartamento e transformou essa casa num ponto comercial. Então ela fez várias salas e essa parte do jardim, a, ela cedeu para minha mãe montar o restaurante. Então, pra gente era uma coisa que tinha muito mais o coração é, do que o negócio em si, né? Tinha todo um conceito, pra gente ainda mais. E aí foi criado toda uma marca em cima disso. O nome Jardim de Lotus tinha tudo a ver porque era dentro de um jardim, né? A Lotus também tem todo o conceito dentro da cultura vegetariana. Ah, é, nós tivemos que estudar muito essa culinária, porque, para você ter ideia, a equipe que a gente montou, ninguém nunca tinha trabalhado com isso na vida. Nunca. A cozinheira principal, ela fazia comida nordestina. Você Que é imagina pegar uma carne, é. que cozinha comida nordestina, que é uma comida carregada, que é uma comida pesada, né?
para fazer comida É, vegetariana. Ela teve que reaprender tudo que ela fazia, né? A gente teve que pesquisar. Minha mãe fazia muita pesquisa. Minha mãe não cozinha nada, eu também não cozinho nada. Né? Então, entrar em cozinha a gente não entrava. Era mesmo, a gente tinha uma equipe que era especificamente para isso. Né? Nós fazíamos realmente só a parte administrativa. O que normalmente com quem tem restaurante não é assim que funciona. Né? Porque normalmente as pessoas pensam em abrir o restaurante porque já estão inseridas nesse meio. Gostam de cozinhar, enfim, tem alguma experiência com isso. E a gente não. Né? Nem minha mãe tinha, e nem eu tinha, e nem esse outro sócio dela tinha também. Né? Foi uma coisa que uma ideia que surgiu e a gente foi, abraçou, né? E foi. E depois de um tempo, eu trabalhei numa agência de publicidade um tempo também. Acabou que eu larguei psicologia porque eu não estava conseguindo fazer as três coisas, né? Porque eu trabalhava, eu fazia publicidade e eu fazia psicologia. Então eu não estava dando conta e tive que optar por um dos cursos. E na verdade a única coisa que me fez optar por publicidade foi porque o curso era à noite. E psicologia era de manhã e de tarde. Então, o primeiro ano eu ainda consegui porque eu fazia psicologia de manhã, trabalhava à tarde e fazia publicidade à noite. No segundo período de psicologia já era de manhã e de tarde. Tinha algumas disciplinas que eram pagas à tarde, não era todo dia, mas já estava começando a atrapalhar o meu processo de trabalho. Eu precisei optar, ou eu ia só estudar, ou eu ia ter que escolher um dos cursos para eu conseguir trabalhar. Como eu já morava fora de casa, eu já tinha carro, eu já tinha minha vida estruturada, eu não tinha como não trabalhar, né? Porque quem me mantinha era eu, não tinha quem pagasse as contas para mim. E aí eu acabei optando por publicidade. Na verdade, o meu pensamento é que um dia eu voltaria à psicologia, né? Sei lá, se fosse para ser, seria. E acabou que eu realmente me encontrei na comunicação, né? Uma coisa que de início eu fiz, tipo, por que não? Né? Eu fiz por fazer. Na verdade, tanto a minha principal opção era a psicologia, que eu fiz vestibular para a Federal e Unip para psicologia. Passei nas duas e publicidade no IESP. Como o horário da Federal era de manhã e do IESP à noite, eu disse, vou fazer as duas coisas, o que eu gostar eu fico. E acabei levando as duas. Realmente só optei por conta do horário, né? Senão talvez eu tivesse até me formado nas duas. Mas psicologia é um curso muito, muito puxado mesmo, assim, de muita leitura, de muito conceito, de muito seminário, de muita coisa. Não que comunicação não seja, mas talvez como era uma coisa que para mim era mais fácil, porque talvez já fosse uma coisa que já estava dentro de mim, né? Por mais que eu não tivesse ainda visto isso, mas para mim sempre foi muito fácil, assim, português para mim sempre foi muito fácil, me comunicar com as pessoas sempre foi muito fácil, falar em público sempre foi fácil, então dar entrevista para televisão era uma coisa que, né, você sabe, na época que eu estava em João Pessoa, sei lá quantas vezes a gente foi para falar da AME, para falar dos eventos, enfim. Era uma coisa que nunca me preocupou, né? Muito pelo contrário, sempre gostei muito. E, e aí fui me encontrando nesse universo, né? Quando eu me formei, eu saí do restaurante, eu entrei com 17 para 18, nos dois, né? E saí com 21. Quando eu saí, a minha ideia já era engatar logo na especialização. E aí eu saí do restaurante, eu já fui combinado com antecedência, né? Quando eu decidi realmente que eu ia para São Paulo. Então, já se procurou uma pessoa para colocar no meu lugar, porque eu já não iria ficar lá. Então, eu ainda trabalhei um tempo no Ministério Público, na assessoria de imprensa do Ministério Público da Paraíba. Prestei serviço um tempo lá, um ano e alguma coisa ainda. E aí fui para São Paulo fazer minha especialização e mudar para uma cidade como João Pessoa, de João Pessoa para São Paulo, não é uma coisa fácil, né? É uma outra realidade, é uma outra vida, assim. Primeiro, a primeira vez que eu fui a São Paulo com 17 anos, eu já defini na minha cabeça que eu iria morar em São Paulo. Né? Eu sempre disse que a cegonha tinha me jogado no lugar errado. João Pessoa era muito pequena para mim. Mas
eu nunca tive a ideia de para onde eu iria, né? Até o dia que eu conheci São Paulo. No dia que eu conheci São Paulo, realmente eu disse, olha, é aqui que eu venho. É aqui que eu vou morar. E eu tinha esse mesmo pensamento, quando eu fiz 15 anos, eu tive a oportunidade de passar um mês de férias aqui na Europa, né? Fiz Inglaterra, Itália e França. A gente fez um intercâmbio de férias, eu e meus primos, e era um grupo de 40 crianças, né? Porque tudo nessa faixa, de entre 14 e 16 anos, a maioria. E quando eu conheci a Inglaterra, eu tinha certo na minha cabeça que era ali que eu queria viver. Né? Quando eu conheci São Paulo, eu disse, pronto. Já, se não é para ir para fora do país, para sair de uma pessoa, é São Paulo que eu vou. Né? Então me programei para isso, me organizei para isso. Fui para São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu não tinha nada de emprego certo. Eu não tinha nada, nada, nada. Eu não tinha nem lugar para ficar. Até uma semana antes de viajar, eu não sabia onde eu ia dormir no primeiro dia. E aí as coisas foram acontecendo. Uma amiga de uma amiga, né? Uma amiga minha disse, tem uma amiga minha que tá morando lá. Me botou em contato com essa menina conhecia um pessoal que estava indo passar um tempo fora do país e que dividiu o apartamento com outras duas meninas e o quarto ia ficar vazio. Enfim, passei um tempo nesse apartamento, depois aluguei um outro apartamento e consegui, né, morar sozinha. Quando eu cheguei também, um amigo meu disse, vem aqui, vamos almoçar junto e não sei o que. Era praticamente atravessando a rua de onde eu tava, porque eu fiquei, esse primeiro apartamento, olha a sorte que a pessoa tem. Esse primeiro apartamento que eu fiquei era na Paulista. Na Paulista. Eita. E esse meu amigo trabalhava também na Paulista, tipo, não dava nem 2 quadras. Eu tava na Paulista com a Brigadeiro, meu amigo trabalhava na Paulista com a Joaquim. Fui almoçar com ele. Aí fui no prédio que ele trabalhava. Quando eu cheguei, a gente conversando na porta do prédio, aí saiu uma das meninas que era meio que a chefe das recepcionistas, porque lá em São Paulo, a maioria dos prédios comerciais tem uma recepção e você tem que se cadastrar para poder entrar no prédio, né? Porque tudo tem uma segurança muito, muito organizada normalmente. E aí, eu tinha chegado, acho que no sábado, isso foi uma terça-feira, uma quarta-feira, um negócio assim, fazia poucos dias que eu tinha chegado. E aí, essa menina passou, falou com ele, aí conversou e tal, ele disse, deixa eu te apresentar a minha amiga, a Mariana chegou agora, não sei o que, não sei o que, tu não tá precisando de ninguém aí pra recepção, não? Aí ela disse, tô. Sério? Sério, vem. Isso era segunda-feira, eu tinha chegado no sábado, era segunda-feira. Aí ela disse, olha, eu vou falar com o meu chefe, fica aqui que daqui a pouco eu te digo alguma coisa. Tá certo. Fiquei conversando com ele, aí daqui a pouco ela volta e disse, olha, ele pediu pra você vir aqui depois de amanhã. Na quarta-feira, ou era amanhã, sei lá, mas assim. Num dia ou no outro. Pronto, já saí de lá empregada. Fiquei 1 ano também nesse emprego, porque quando a gente decide essas coisas, eu acho que a gente tem que estar com uma cabeça muito aberta para novas oportunidades, né? Do mesmo jeito, eu costumo comparar muito com a vinda para Portugal também. A ideia da gente vir para cá, a gente não tinha a ideia de empreender aqui. A gente veio sem ter muito recurso financeiro também. Veio em busca de uma vida melhor, né? A gente veio, por mais que a gente tenha planejado essa vinda, mas a gente veio de cabeça aberta para o que pudesse acontecer, né? Tanto que a gente veio com passagem de vinda e de volta, porque se acontecesse alguma coisa aqui que fizesse a gente ficar, a gente ficaria. Se não, a gente voltaria e pronto, sem nenhum problema, né? Também. E aí as coisas foram acontecendo muito rápidas também, né? Meu marido tinha passado no mestrado, mas só fez a matrícula aqui depois, a gente não veio com visto, veio como turista, né? Tudo foi se resolvendo aqui, na verdade. E aí, aqui meu marido trabalhou em cozinha, eu trabalhei em loja de novo, né? E agora que as coisas estão acontecendo para que a gente consiga, de certa forma, viver do que a gente faz, né? Porque até agora realmente a gente não tinha essa intenção. Claro, a intenção sempre existe, né? Porque eu falo muito que o bichinho do empreendedorismo, quando pega na gente, dificilmente a gente consegue fazer ele ir embora. Mas a gente sabia que a gente precisaria de um contrato de trabalho para ficar aqui, né? A gente não tem cidadania, a gente não tem nada.
Então, a gente precisaria de um contrato de trabalho, a gente precisaria de uma estabilidade financeira, e a gente veio para qualquer coisa. E do mesmo jeito foi quando eu fui para São Paulo, né? Trabalhei em São Paulo em agência um tempo, trabalhei nesse prédio como recepcionista por um ano e pouco. Depois eu fui trabalhar numa agência, numa editora de revista, para fazer uma coisa que muita gente não sabe nem o que é. E, na verdade, quando fui para essa entrevista de emprego, eu não sabia o que era que eu ia fazer, né, na empresa. Somente. Porque foi aquela velha história do QI também, né? Sim. Eu tava procurando emprego, queria sair desse prédio. Quer dizer, já tinha saído desse prédio, tinha ido passar um tempo de uma pessoa, porque tinha saído e era época de férias e tal. Então, tinha pego seguro-desemprego, disse, vou passar as férias de uma pessoa, se alguma coisa aparecer, eu volto. Mas assim, continuei mandando currículo e tudo. E aí uma amiga minha me liga. Mari, tu tá afim de trabalhar? Aí eu disse, claro que eu tô. Sabe, porque vai ter tem um pessoal de uma editora de revista que tá precisando de uma pessoa pra trabalhar com eles e não sei o quê, e eu queria te indicar. Mas tu tá aqui em São Paulo? Eu disse, não, tô em João Pessoa. Mas tu volta quando? Eu disse, não, se tiver entrevista é só você me dizer que eu dou um jeito de pegar um voo. Você me dê uns dias que eu chego. Aí ela disse, tá, então eu vou falar com o pessoal lá, manda teu currículo pra mim, eu vou te indicar e se rolar alguma coisa eu te aviso. Beleza. Aí a pessoa marcou uma entrevista comigo pra, tipo, sei lá, uma semana depois ou 2 semanas depois, qualquer coisa assim. Corri, comprei a passagem e fui embora, né? Voltei. Quando eu cheguei pra entrevista, aí ela disse, olha, qual é a sua experiência com iconografia? Aí eu, Eita. cacetal, que molesta é isso? Disse, meu Deus, iconografia. Então, não, eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, não sei o quê, gosto muito de fotografia, e blá, 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 e blá, blá, blá. Sabia nem o que era que era pra eu fazer. Juro que eu não sabia o que era que eu ia fazer. Você Enfim, falou de arte e fotografia e eu acho que já foi dando certo. pois é, porque na minha cabeça eu disse, bom, ícone, né, deve ter alguma coisa a ver com imagem e tal, assim, rapidinho eu formulei alguma coisa na minha cabeça. E comecei a enrolar, eu enrolei, foi só isso que eu fiz, eu enrolei. Fui olhando pra cara da mulher, vendo se ela tava gostando da conversa ou não, né, e fui indo na embromation da história. Acabou que essa mulher me ligou e eu comecei a trabalhar. Quando eu cheguei em casa, foi que eu fiquei enlouquecida para pesquisar o que danado era aquilo, né? Porque eu precisava saber onde era que eu estava me metendo, pelo menos. Não achei que eu fosse ser contratada, de jeito nenhum. Mas, sei lá, eu sei que o povo lá em São Paulo, eu sempre tive muita, vamos dizer que é sorte, né? Porque normalmente as pessoas que cruzaram o meu caminho lá, como a grande maioria das pessoas de São Paulo, mas a maioria das pessoas que cruzaram o meu caminho tinham algum passinho no Nordeste, algum pezinho no Nordeste, sabe? Ah, minha mãe é de Pernambuco, o meu pai é de não sei de onde. Então isso acabou que me abriu muito caminho. E ela tinha, acho que o marido dela era de Recife ou qualquer coisa assim. Enfim, não sei. Sei que a mulher foi com a minha cara, me contratou. Eu passei um ano e meio lá e assim, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na minha vida. O que é que era? Tem ideia do que seja isso? Se eu não me engano, se o espírito não me engana, é você contar a história através de fotos, é assim? Me explica aí direito. Eu fazia a pesquisa para ilustrar os artigos que saíam em revistas. Entendi. Sabe quando você vê Interessante. uma matéria e você vê aquelas imagens que tem na matéria? Existe um profissional para fazer aquilo. Eu nunca tinha ouvido Uma falar na imagem vida. relacionada, né? Exatamente. A editora trabalhava com 3 revistas. Tinham outras, porque tinha outras seções. Tinha a seção de beleza, que não era com a gente. Eu era mais da parte... trabalhava com 3 revistas, que era uma de história, uma de ciência e, principalmente, que era a que eu fazia mais, era uma de psicologia, que Olha, chamava E como era esse trabalho? A gente recebia os textos todos que iam sair na revista, então eu tinha que ler todos os artigos que iam sair na revista. A gente ia em banco de imagem, né? A editora já tinha alguns bancos de imagens pré-selecionados que elas costumavam usar, e eu ia pesquisar imagens que eu achava que tinha a ver com aquilo. Depois que eu fazia uma seleção, eu mostrava para a editora,
E a editora dizia, não, não é por aí. Eu queria uma coisa assim, assim, assim. Aí eu ia pesquisar outra coisa. Ou então dizia, ai, gostei dessa. Pronto, bota essa aqui. Né? Então eu fui entendendo como era que funcionavam essas coisas. Eu fui entendendo o que era que a editora gostava, que isso era muito importante, porque o que ia pro negócio era o que ela queria. E acabou, né? Eu podia achar que aquilo estava horrível, mas se ela dissesse que era aquilo que ela queria, acabou, era aquilo que ia. E muitas vezes ela dizia coisas que eu achava horrível e que eu achava que não tinha nada a ver com a história, né? De início, então, ela implicava comigo até dizer basta. Depois eu fui ganhando a confiança dela. E eu conseguia já no final até mudar a opinião dela. Eu já conseguia argumentar com ela as coisas e muitas coisas ela já fazia do jeito que eu queria. Tinha matéria que ela nem olhava mais. Ela já dizia, não, Mari, veja aí o que você fizer. Você já sabe como eu gosto. Pronto. Então, chegou num estágio de eu já ter essa confiança. E eu só saí de lá porque, na verdade, eu precisei voltar para João Pessoa. Eu decidi voltar para João Pessoa, né? Ah, a minha chefe na época, inclusive, queria que eu assumisse a coordenação do setor, mas quando eu fui conversar com ela, ela até disse, ai, porque é, a menina que trabalhava comigo, nós éramos três na época, a menina que trabalhava comigo, a outra ia sair, que era quem era a coordenadora, ia sair, e ela queria que eu assumisse. Mas a gente teve um problema, alguns problemas, né, nessa época. A minha mãe teve uma depressão muito forte. O meu avô teve um câncer linfático. E o meu pai teve um envolvimento muito sério com droga. Tudo de uma vez só. E aí eu decidi que era hora de voltar para João Pessoa. E, Entendi. sinceramente, essa volta para mim, eu acho que foi muito pior do que a ida para qualquer lugar. Porque era uma volta que eu não queria, era uma coisa, era um passo que eu não queria dar. Mas eu entendi que naquele momento era necessário, né? Porque eu precisava não pensar em mim naquele momento, eu precisava pensar mais nas outras pessoas, né? Na minha família. E aí voltei. Quando eu voltei, essa volta para o mercado de trabalho de João Pessoa foi muito difícil também. Muito, muito. Porque João Pessoa tem a cultura de dar muito valor a quem está fora. Mas se a pessoa Verdade. volta para João Pessoa, parece que ela perde totalmente a credibilidade dela. Então, por mais que eu tivesse tido experiência no mercado de São Paulo, experiência em agência em São Paulo, experiência em editora em São Paulo, e que eu tivesse decidido voltar, as pessoas olhavam para mim como se eu tivesse sido fracassada e que eu tivesse voltado pelo meu fracasso e que não foi isso que aconteceu, né? Mas a visão das pessoas quando não é só comigo. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas e normalmente quando as pessoas saem de uma pessoa e voltam, o primeiro pensamento que se tem é isso. As pessoas olham com um olhar de fracasso. E para você conseguir voltar para o mercado de trabalho é muito difícil. Muito difícil. Primeiro porque algumas vezes até as pessoas acham que você é bom demais para aquilo, né? Porque quando você vai fazer uma especialização fora, quando você trabalha no outro mercado, você vai cobrar demais, né? Então foi muito difícil conseguir voltar para o mercado de trabalho. Eu consegui voltar para uma agência também, como atendimento, né? Em agência eu sempre trabalhei como atendimento. Eu consegui voltar para uma agência pequena, que era de um amigo, que hoje está que eu tinha conhecido, na verdade, mais ou menos na época que eu voltei, né? E se tornou um amigo, se tornou uma família muito querida. Eles hoje estão na Alemanha e acabaram me contratando para lá. E logo depois, nessa época eu já namorava com meu marido, né? A gente começou a namorar quando eu voltei de São Paulo. A gente já se conhece desde adolescente, mas a gente começou a namorar quando eu voltei. E aí, logo que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu engravidei. Eita, é o susto. Pois é. E aí o processo foi mais complicado ainda. Primeiro porque isso não foi uma coisa planejada, né? Eu tinha acabado de começar a trabalhar numa empresa. De certa forma, era um trabalho informal, porque eu não tinha contrato, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha nada. A gente estava meio que num período de experiência ainda. E eu não conseguia trabalhar, porque eu enjoei muito, eu não conseguia ficar sentada, eu tive problema na coluna na época, então foi muito difícil trabalhar também na gravidez, né? E aí eu decidi parar. Foi uma decisão em conjunto, na verdade, né? Tanto eles estavam passando por um momento difícil e estavam precisando dispensar algumas pessoas, como eu também não estava conseguindo
ah, fazer o que eles precisavam, né? E aí, com essa história, na verdade, foi quando eu realmente assumi o meu lado empreendedor, né? Porque decidi ficar em casa, precisei ficar em casa. E depois que meu filho nasceu, eu decidi que eu não ia voltar de imediato para o mercado de trabalho. Só que eu não sei ficar parada. E aí comecei a inventar coisas para fazer. Não era nem pelo dinheiro em si, era para fazer alguma coisa, porque primeiro que para mim aquela fase de maternidade que nunca tinha sido, né, planejada, estava sendo muito difícil e viver exclusivamente aquilo para mim estava sendo mais difícil ainda. Então eu comecei a pensar algumas coisas para fazer. Primeiro surgiu o blog, porque eu já tive blog minha vida inteira. E a minha mãe começou a dizer que eu podia fazer um blog, eu sempre tive blog, por que que eu não fazia um blog sobre maternidade, para as pessoas verem o que era que estava acontecendo, trocar ideia, informação, não sei o quê. E aí surgiu o blog dele e começaram a surgir um monte de coisas. Um monte de coisas, assim. Sim. Sempre, primeiro, o blog, depois do blog, eu criei um grupo no Facebook, né, para mães de João Pessoa, e aí fui incluindo as pessoas. Qual era o Ah, nome do blog? mãe do ano. Para o pessoal E saber. aí era. Hoje ele nem existe mais. Ano passado eu encerrei. Ano passado Foi eu decidi mesmo? encerrar. Foi. Mas ficamos 8 anos com o blog ativo. 8 anos. E aí acabaram que foram surgindo várias outras coisas. Primeiro surgiu a ideia de bazar, né? De fazer troca e venda dos produtos infantis, que na verdade foi uma ideia de outra pessoa que disse, ai Mari, por que tu não faz isso? Porque a gente podia trocar e não sei o quê, tu podia pensar num, sei lá, a gente se encontrar em algum lugar e tal. E foi surgindo. Daí, criei um grupo, outro grupo de Facebook que era só pro bazar. Do grupo de Facebook, o povo começou a pedir para eu fazer encontros. Comecei a fazer encontros bem informais, assim, na minha casa mesmo, na casa da minha avó e tal. Daí começou a dar muita gente. E aí eu tive que começar a procurar outros lugares para fazer e fazer eventos mais organizados. Então, o primeiro bazar que a gente fez foi numa casa de festa, o primeiro, né, oficialmente, foi numa casa de festa, que foi no Popótamos. A gente fez uma parceria com eles, fez uma parceria com uma empresa de animação de festa também, colocou stand para algumas mães empreendedoras colocarem seus produtos lá para vender. Fez uma parceria com uma escola que era na frente, um berçário, que era na frente, que organizou isso junto comigo. Enfim, a gente fez um evento enorme. Foi televisão, foi assim, foi bem grande mesmo. Tinha atividade para as crianças o dia inteiro. Isso a gente está falando de que ano? 2012. Eu já sabia. Eu só perguntei porque, assim, hoje é que a gente fala de economia criativa e tal, Exatamente. mas eu já lhe conheci fazendo o que todo mundo faz hoje, né? Tipo, era muito inovador aquilo ali. Era Pois muito é. diferente, surreal, assim, o povo, ai, que massa, que coisa diferente, nunca vi. Né? A gente tem costume só de ir para eventos, que é uma loja que já é bem conceituada, tal, tipo, esse tipo, naquele tempo, né? Só existia esse Aham. tipo de evento. Agora, uma empreendedora juntar outras e fazer um evento ali naquela época eu nem sabia, né, que existia. Eu acho que a gente fazia as coisas e nem sabia que. Acho que nem existia essa história de economia criativa, né? Veio de um tempo Pois para cá é. criaram esse conceito. Não, Continue. nessa época foi que eu realmente comecei a buscar sobre empreendedorismo. Porque eu me vi inserida dentro desse negócio que eu não sabia o que era. E as pessoas começaram a dizer, ai, mas você é tão empreendedora, você é super inovadora, você inventa as coisas, você é isso, aquilo. Comecei a buscar informação justamente por isso. A gente ainda fez, acho que umas cinco ou seis outras edições, ao longo de quatro, 4 anos, eu acho. Meu filho nasceu em 2011. O bazar começou em 2012. Do bazar, eu comecei justamente a fazer eventos para as famílias, porque eu comecei a ver que as pessoas gostavam daquilo.
O evento do bazar em si é um evento que dava muito trabalho, muito trabalho. Pra você ter ideia, eu tinha que fretar um caminhão para conseguir levar as coisas para lá toda vez, para qualquer lugar que fosse. Porque a dinâmica disso era muito complicada, assim, as pessoas deixavam comigo antecipadamente, a gente organizava tudo, etiquetava tudo, tinha uma lista com o preço de cada coisa e de cada pessoa, então a gente criava um código para saber de quem era aquela peça, e às vezes a etiqueta caía e a gente não sabia mais de quem era a coisa e eu tinha que prestar conta do mesmo jeito, porque pronto, me responsabilizei por aquela coisa, né? Tinha que prestar conta. Enfim, perdi muito dinheiro nessa história, para falar a verdade. Mas pronto, eu dizia que a vantagem maior de fazer isso era porque eu também conseguia comprar muita coisa com desconto, né? E eu ainda tinha a vantagem de ver primeiro que todo mundo. Então, pra mim, a maior vantagem de todas era essa. Tudo que eu via que eu gostava, logo pro meu filho eu já separava. Não chegava nem a ser mostrado, não chegava nem a ser exposto. Isso pra mim já era uma vantagem enorme, enorme, enorme. Boa parte das coisas do meu filho a vida inteira foi de brechó, né? E as coisas dele sempre foram pra brechó também. Inclusive aqui, quando eu cheguei, eu descobri logo um. Já tem uma parceria com ele, já conheço a dona, sabe? Assim, bem, aqui ainda tem essa cultura também. E esse é uma marca, é uma franquia, inclusive, tem em Portugal inteira. Chama Kid to Kid. Bem interessante, Massa. bem organizadinho, todo arrumadinho. E depois dos eventos, eu montei uma loja do bazar também um tempo, que só atendia por horário marcado, com horário marcado, porque eu trabalhava fora, então eu atendia mais no fim de semana, nos sábados. E, e aí comecei a fazer os outros eventos, né? Não sempre, não só com o tema de bazar, mas a gente tinha o bazar algumas vezes por ano, eu acho que eram 2 ou 3 vezes por ano. E aí eu montei um calendário anual de eventos. Eu fazia evento todo mês. E onde Alguns eram esses eventos ainda na casa de festa? não. No Papótamos, nessa casa de festa específica, a gente só fez um. A ideia, na verdade, era que ele fosse itinerante, todos os eventos, né? Então, o bazar, Hum. cada edição foi num lugar diferente. Ah, e os outros eventos também. A gente já fez na Chácara Panorâmica, a gente fez. Deixa eu ver aonde mais. A gente fez evento em praça, a gente fez o Happy Day Picnic, que era um evento que eu fazia também, que eu gosto muito do conceito. Ainda quero trazer esse conceito aqui para Portugal também. E a primeira que a gente O fez foi na Praça da Independência. Teve um Happy Day no que aí eu já lhe conhecia, Passo Beat, eu acho. No Espaço Beach foi a Nem sei. baladinha. Foi uma festa das Foi cores. tipo das cores, é muito Foi. massa aquilo ali, não esqueço nunca. Minha menina não esquece nunca Exatamente. também. Exatamente. E aí fui inventando outras coisas. A gente fez festa no cinema, no Maneira Shopping. A gente fez a baladinha no cinema. Ah, a gente fez essa lá da Baladinha das Cores. A gente fez São João. A gente fez festa de Natal. A gente fez festa de Páscoa. Todo mês a gente inventava alguma coisa. Ou era um tema específico, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre tinha algum tema. Ou era alguma coisa mais aleatória. Mas durante 2 anos, 2 ou 3 anos, eu fiz eventos todo mês. Todo mês eu tinha pelo menos um evento. E isso trabalhando em outras empresas também, né? Porque eu fui para essa empresa, para essa agência. Quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, eu ainda trabalhei em outros lugares. Trabalhei numa agência de publicidade também na Qualitário, que eu amo de paixão. Quase 2 anos. Trabalhei na comunicação de uma construtora. Então, assim, o tempo inteiro, quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, eu voltei, mas continuei fazendo as minhas coisas. Então, eu trabalhava de segunda a segunda. Porque de segunda a sexta eu trabalhava para empresas e sábado e domingo eu trabalhava para mim. Então, pelo menos uma vez por mês eu tinha evento e esse evento para conseguir organizar eu tinha que trabalhar nos outros horários, né? Nos outros dias. Fazia parte de divulgação, eu fazia ah, a parte de assessoria de imprensa, meu marido fazia comigo, então a gente sempre enviava nota para os jornais, tanto que as TVs sempre estavam nos meus eventos, sempre, sempre tinha algum, pelo menos uma TV, porque ah, a gente sempre estava enviando mail e sempre era uma proposta interessante, era sempre uma coisa diferente, um tema diferente, então sempre acabava gerando pauta. E, e aí
pronto, eu fazia coisas que eu gostava muito, né? Na verdade, a gente decidiu vir para Portugal. A ideia era para o meu marido fazer o mestrado, mas eu não queria vir para Portugal, assim, eu não queria mudar a vida que a gente tinha, na verdade, né? Dez Porque parecia minutos, que as viu? coisas. Ai, meu Deus! Parecia que as coisas estavam começando a acontecer, mas infelizmente no dia que um cara entrou lá em casa e levou muita coisa, foi o dia que eu decidi que eu não queria mais ficar em João Pessoa. E aí eu disse ao meu marido, escolha para onde você quiser, qualquer lugar do mundo que não for no Brasil, você pode escolher que a gente vai. Nem que seja para fazer uma tentativa, né? Mas a gente vai. O que é que a gente vai fazer depois? Depois a gente pensa. Mas o que você decidir, eu assino embaixo. E aí ele começou a pesquisar alguns mestrados, né? A gente veio para Portugal. Primeiro porque a língua, a gente achava que não era tão diferente, porque a língua é outra língua, sim. Tanto que agora que a gente consegue trabalhar com comunicação, porque a gente já sabe um pouco o português de Portugal, né? Principalmente as gírias são totalmente diferentes, totalmente diferentes. A forma de falar é diferente, a forma de conjugar verbo é diferente. Não é só o sotaque, né? É realmente uma outra língua, então você precisa reaprender tudo isso. Mas tem sido uma experiência maravilhosa, né? A gente está conseguindo realmente começar a empreender aqui agora, trabalhar com comunicação aqui. É um mercado totalmente diferente, porque por mais que Portugal, a Europa em si, tenha a parte tecnológica muito desenvolvida, mas as pessoas não dão muita importância para isso ainda, sabe? A gente chegou há 2 anos e meio, ninguém usava WhatsApp, ninguém usava Instagram, poucas pessoas Hum. tinham site. Então, isso já mudou muito nesses 2 anos para cá, mas ainda tem muito a mudar. Mas o que de início pra gente foi uma barreira, hoje a gente vê como uma oportunidade, né? E é isso que a gente tá buscando. E, e aí pronto, agora as coisas estão começando a acontecer com essa quarentena, de certa forma, as pessoas estão vendo a importância do digital, do online, né? Então pra gente também Verdade. tá sendo uma mais-valia, como eles dizem aqui. E pronto, parece que as coisas estão começando a acontecer agora, na verdade, né? E a gente está começando realmente a investir no nosso trabalho aqui. Eu queria só lembrar, antes de acabar o tempo, que você não citou, mas eu acho super importante dizer que o primeiro coworking maternal, maternativo, não sei nem qual é a palavra, materno, que eu já vi na minha vida e que eu acho que da cidade de João Pessoa foi o seu, né? Era um Foi. coworking que a pessoa, eu mãe, tive filho, mas eu sou empresária, preciso trabalhar e de um espaço. E onde é que eu vou deixar meu filho? Não precisava deixar em canto nenhum, só era levar ele, você trabalhava com o filho, tinha um espaço, tinha brinquedo, tinha monitor, uma pessoa para ficar com o filho enquanto você. Então, tipo, era um escritório dos sonhos. E é só para Verdade. dizer o quão inovador, né? As coisas, assim, você falou, você tá falando, eu estava pensando. Eu também falo essa quando diz assim, eu tenho muita sorte. Toda vez que eu falo isso, chega alguém e diz assim, não, você é uma pessoa muito capacitada, muito capaz, muito assim, todo mundo chega para mim e diz isso, e é a mesma coisa que eu quero dizer a você. A gente, caramba, eu sempre digo, caramba, eu tenho muita sorte, porque eu invento um negócio hoje, daqui a 15 dias já tá dando certo. Mas é a nossa capacidade realmente de se relacionar com as pessoas, É, de exatamente. Era isso. criar, né? Principalmente a questão do relacionamento, né? Porque muita coisa a gente consegue através das pessoas que a gente conhece e que a gente cultiva na vida. E que Além passa a do... confiar no nosso trabalho e tal. Exatamente. Além do coworking, na verdade, que eu não falei, também teve a banda de música infantil, né? Que na época não existia Também, nenhuma em João Pessoa. E catavento colorido. exatamente, hoje ainda existe, os meninos continuam com o trabalho, mas é um projeto assim do meu coração também, porque criei E porque não eram músicos qualquer, viu, gente? Eram músicos, ainda são, né? Ainda existe, né? Músicos de verdade, primeira linha. verdade. Que na verdade eu criei porque eu fazia os eventos, queria uma atração diferente para os eventos e não tinha. Então, como eu já tinha uma experiência com música, sempre tive. Quando eu engravidei, eu disse que eu não queria mais saber de música na minha vida. E acabei voltando para cantar música infantil, né? E foi uma experiência maravilhosa também. Então, teve a banda e teve o coworking. Na verdade, como você disse, foi o primeiro coworking materno parental, né? Que a gente chama, não é nem só mãe, é mãe e pai, do Nordeste. Sim.
Já existiam algumas iniciativas em outros lugares do Brasil, em Curitiba, em São Paulo, mas no Nordeste não existia. Ele ainda ficou em funcionamento 1 ano e eu acabei decidindo fechar porque, na verdade, infelizmente, as pessoas queriam que a gente fosse uma creche e não era esse o conceito, né? As pessoas queriam deixar as crianças lá e eu não tinha formação para isso, eu não tinha... pronto, eu não era cuidadora, eu não era enfermeira, eu não tinha enfermeira, então não tinha estrutura para isso, nem tinha a experiência para isso, né? Então eu decidi que era melhor fechar e investir em outra coisa, porque não estava funcionando do jeito que eu queria que funcionasse. Mas também foi uma experiência maravilhosa. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, eu não mudaria nadinha. Tenho certeza. E através daí, só para você não esquecer, que criou-se a AME, né? Pois é, exatamente quando eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, como eu estava falando, eu criei o grupo no Facebook, na época, para procurar mulheres que estavam na mesma situação que eu, né? Que na época se chamava Mulheres Empreendedoras da Paraíba. Desse grupo, acabou que a gente começou a criar um grupo mesmo físico, vamos dizer assim, né? As pessoas queriam se encontrar, a gente começou a fazer palestras e reuniões, e foi decidido criar a associação, né? Então, a gente criou a associação, eu fui a presidente fundadora da associação, né? Eu fui a primeira presidente da AME, e entreguei o cargo, na verdade, quando surgiu a possibilidade de a gente vir para Portugal, né? Então, achei que era o momento realmente de repassar a responsabilidade para outra pessoa, porque a gente não sabia como era que ia ser aqui, né? A gente veio sem saber muito como as coisas iam correr, e se tinha a possibilidade de não voltar, nada mais justo do que resolver as coisas antes de vir para cá, né? Deixar tudo a casa organizada antes de dar um passo tão grande como esse que a gente deu. E ainda fiquei um tempo longe, né? Agora, nessa gestão atual com Fanny, eu voltei a estar mais ativa, né? Ainda criei um grupo aqui também, que é o Empreendedoras pelo Mundo. Então, hoje, na verdade, a gente está levando esses dois projetos em paralelo, porque eu digo sempre que um está muito ligado ao outro, né? O Empreendedoras pelo Mundo, na verdade, surgiu para ser meio que um braço da AME, né? Porque a ideia é que se eu podia continuar trabalhando com mulheres empreendedoras e eu já não estava mais em João Pessoa, por que não unir mulheres empreendedoras ao redor do mundo inteiro, né? Então, a AME tem um trabalho maravilhoso com o foco na Paraíba, né? E do qual eu tenho um prazer enorme de fazer parte e estou sempre à disposição de todo mundo. E agora eu tenho outro trabalho também aqui de Portugal. O de Portugal faz quanto tempo, Mari? 2 anos. 2 anos e pouquinho. Meu Deus, no instante passa, né? O tempo do instante Demais. passa. Olha, Demais. Também, temos 2 minutos. também passou um tempo parado, porque eu comecei a trabalhar numa empresa, acabei que eu me envolvi muito, muito, muito nessa empresa, então deixei o projeto meio em stand-by, e agora em janeiro, como eu saí dessa empresa, acabei pensando na ideia realmente de empreender aqui e retomei esse projeto. E com essa quarentena o negócio tá frenético, porque tem muita, 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 muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Tudo vem no momento certo, né? Só a gente Pois que não é. sabe qual é esse momento. Vai acontecendo e a gente vai aproveitando essa oportunidade. Me diga uma Verdade. coisa, dê suas considerações finais antes que o Instagram termine nossa live. É isso, queria contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada empreendedora, né? Eu já fiz muita coisa, mas tô de novo, na verdade, tentando me encontrar, talvez. Acho que a gente tá sempre tentando se encontrar, né? Sempre tentando melhorar, Né? sempre tentando evoluir. E tô à disposição de quem quiser, tanto com o lado do empreendedorismo, quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser conversar um pouquinho sobre o assunto. Quem tiver alguma dúvida na parte de comunicação, marketing digital também estou aqui à disposição. E é isso. Obrigada, Fanny, pelo convite. Tô adorando essas lives que a gente tá fazendo aqui também. E é isso. Obrigada pela disponibilidade. Só para lembrar que hoje sua empresa é Aparelho de Ideias, né? Isso, exatamente. 28 segundos. Aparelho de Ideias, você dá aula sobre Instagram, sobre Sim. Você dá aula do que você sabe muito bem fazer, que é desenvolver pessoas, e agora pela internet, né?
E daí que é Exatamente. o que todo mundo tá precisando nessa quarentena. Então vou encerrar aqui, o Instagram já tá me cobrando.